Oi, turma, essa aula 4, soma dos termos da PA. Nós vamos fazer exemplo 5, 6, 7, 8, é um pouquinho mais longo, tá? Talvez um pouquinho mais complicadinho essas atividades aqui, mas você precisa conhecer, né? Tudo que pode acontecer aí, quando você for fazer um Enem, quando for fazer Saresp, quando for fazer um vestibular mais pra frente, tá? Então, exercício 5, 6 também estão no caderno do aluno, ok? Página 16, página 16, tá? Então, olha, utilizando-se um fio de comprimento L, é possível construir uma sequência de 16 quadrados, em que a medida do lado de cada quadrado a partir do segundo é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Sabendo que para a construção do sétimo quadrado são necessários 68 centímetros, determine o valor de L. L é quanto eu vou usar para construir uma sequência com 16 quadrados. Então, eu tenho o primeiro quadrado, segundo quadrado, terceiro quadrado, quarto... Então, quanto de fio eu uso para construir esses 16 quadrados, sabendo que de um para outro tem diferença de 2 centímetros, né? A partir do segundo, né? Ó, cada quadrado a partir do segundo é 2 centímetros maior que a medida do lado do quadrado anterior. Então, cada quadrado tem medida de lado 2 centímetros maior, né? Então, a gente sabe que no sétimo quadrado, o perímetro são necessários 68 centímetros de fio. Então, no perímetro do sétimo quadrado é 68 centímetros. Por quê? Porque quando eu somo todos os lados do quadrado, chama perímetro. Se aqui deu 68, a medida do lado mais o lado mais o lado deu 68, e é porque cada lado mede 17 centímetros. Se o quadrado 7 tem lado igual a 17, e a partir do segundo é 2 centímetros maior que o do anterior, então o anterior, que é o quadrado 6 de lado 15, que é 2 a menos, o anterior é o quadrado 5, o lado vai ser 2 centímetros a menos, que é 13. O quadrado 7, se o lado é 17, o perímetro eu já sei que é 68. Quadrado 6, se o perímetro é 15, 15 vezes 4, o perímetro é 60. Quadrado 5, se o lado é 13, 13 vezes 4, o perímetro é 52. Então, esse é o sétimo, esse é o sexto, esse é o quinto. Para eu saber quanto eu usei de fio para fazer os 16, eu preciso do primeiro, do 16º, né? Se eu tenho do primeiro ao 16, eu tenho 16 quadrados dividido por 2. Mas eu não conheço nem o primeiro, nem o 16º. Eu conheço aqui o sétimo, o sexto, o quinto. Eu conheço o oitavo, que eu posso colocar, tá? Então, eu vou usar a fórmula aqui do termo geral da PA para achar. Então, eu conheço o sétimo, o A1 eu não conheço, do A1 ao A7 tem 7 termos, menos 1 vezes... Bom, aqui, ó, a diferença de um perímetro para outro é de 8, então a razão é 8, ok? Poxa, eu não pus o R aqui. Então, o perímetro, o comprimento do fio que eu usei para fazer o sétimo quadrado foi de 68 centímetros. Para o A1 eu não sei, 7 menos 1 é 6, 6 vezes 8, 48. 48 passa para cá negativo, então, para o primeiro quadrado, eu usei 20 centímetros de fio, que é o perímetro, né, do primeiro quadrado. Agora, o último quadrado, que é o 16º, é o primeiro, que é 20, mais do A1 ao A16 tem 16
quadrados, 16 termos, menos 1 vezes a diferença de um perímetro para outro é de 8. Então, a 16 é 20 mais 15 vezes 8. 15 vezes 8 mais 20 dá 140, que é o perímetro, que é o comprimento do fio utilizado para fazer o quadrado 16. Então, tá aqui, 140. Então, é o 20, o primeiro mais o último, 140, vezes 16 quadrados dividido por 2. Então, aqui dá 160, 16 dividido por 2 dá 8, multiplicou, é 1.280 centímetros ou 12,8 metros de fio utilizado, ok? Esse aqui, o 6, suponha que uma pessoa aplique mensalmente durante 8 meses uma quantia fixa de R$200 a juros simples de 5%. Ao final, depois dos 8 meses de aplicação, quanto essa pessoa terá acumulado? A taxa de capitalização a seguir pode ajudá-lo a organizar o método de resolução. Veja só. Mês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depositou 200. 5% ao mês, 5% de 200 vai dar R$10. Então, de 200, no segundo mês ele tinha 210. Aí, aumentou mais 10, 200 foi para 220 e assim por diante. Se a cada mês ele foi depositando 200, né, uma quantia fixa de 200 mensalmente, então aí no segundo mês ele pôs 200, que depois de um mês rendeu 10, que rendeu 10, que rendeu 10, e assim por diante, tá? Então, no 8º mês ele pôs 200, que rendeu 10. Então, na verdade, o que eu quero é a soma aqui, ó. Quanto ele tem ao final de 8 meses. Então, o primeiro depósito dele, lá no final de 8 meses, tinha 280. O segundo depósito, 270 e assim por diante. Então, é só somar essa coluna aqui. Então, é só somar esses 8 termos, onde o primeiro é 280 e o último é 210. Se são 8 termos, dividido por 2 dá 4. Então, eu somei, deu 490 vezes 4, dá R$1.960 é quanto ele terá acumulado após 8 meses, ok? E o 7, a soma dos 10 termos de uma PA é 335. Opa, eu tenho a soma dos 10 termos aqui. O primeiro termo dessa PA é 2, ó, o A1 é 2. Calcule a razão. Opa, a razão eu não tenho. Pera aí. Deixa eu ver um negócio. A soma dos 10 eu tenho. O A1 eu tenho. Se a soma de 10 termos, então, o total é 10 termos. Que eu não tenho a razão? Então, a soma eu tenho. O A1 eu tenho. O número de termos eu tenho. 10 dividido por 2 é 5, que eu não tenho o A10. Então, para achar o A10, eu fiz aqui 335, igual 2 vezes 5, 10. A10 é 5, 5 a 10. Então, o A10 é igual a 335, 10 vem para cá negativo, 5 vem dividindo, o 10º termo vale 65. Então, se o 10º termo vale 65 e o primeiro vale 2, do A1 ao A10, que dá 10, menos 1, que é 9, vezes, eu vou achar a razão. Então, a razão é igual a 65, menos 2, dividido por 9, a razão vale 7. Ok? Bom, só que a gente tem ainda o exemplo 8 para fazer, tá? O exemplo 8 é um pouquinho maiorzinho, né? Mas não desanima, não. Continuação da aula 4 aqui, tá bom? Determine o valor de x na igualdade, 2 mais 7 mais 2x igual a 198, sabendo que as parcelas do primeiro membro formam uma PA. Então, se aqui forma uma PA, esse é o primeiro termo, esse é o último, aqui é a soma de todos os termos. Para chegar na soma, eu preciso do primeiro, do último, o último eu tenho, mas eu não tenho quantos termos tem aqui, ó, ok? Bom, então, eu não sei quantos termos tem,
e eu tenho que achar o valor de x, tá? Então, vamos lá. Quando a soma dá 198, o primeiro é 2, o último é 2x, eu não sei quantos termos tem, então por isso que eu vou aqui, ó, para achar o n. O último é 2x, o primeiro é 2, o n eu não tenho, mas a razão, ó, de um termo para outro, soma 5. 2x igual a 2, n vezes 5, 5n, menos 1 vezes 5, menos 5. 2x, o 2 vem para cá negativo, o 5 veio para cá positivo, igual a 5n. Então, ficou 5n igual 2x, menos 2 mais 5 dá mais 3. E o 5 depois passa para cá dividindo. Então, ó, esse é o número de termos que eu tenho daqui até aqui, que é o n. Agora, eu vou multiplicar aqui, então. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3, 6. 2x vezes 2x, 4x quadrado. 2x vezes 3, 6x. E aqui embaixo, 1 vezes 5, 5. Mas aqui eu tenho divisão dessa fração por esse número. Então, copia a primeira e aqui eu tenho que inverter. Então, era 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. Quando eu multiplico tudo isso vezes 1, dá tudo isso. 5 vezes 2, 10. Multiplica em cruz, esse vezes 10 dá esse. Uma vez tudo isso, dá tudo isso. Agora, eu passei tudo para um lado só e coloquei igual a 0. E percebi que todos os termos são divisíveis por 2, aí então eu dividi por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2x quadrado. 10x dividido por 2 dá 5x. Esse mais esse, dividido por 2, deu esse aqui. Então, uma equação de segundo grau, que para achar o valor do x eu vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Então, o número que está com x quadrado é o a, o número que está com x, o 5 é o b, e o número sozinho, o termo independente é o c, menos 987. Fórmula de Bhaskara que está aqui. Delta é igual, então, é b ao quadrado menos 4ac. Delta é o b, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é esse. Então, delta é igual a 5 ao quadrado, 25. Multiplicou, deu esse aqui, somou, deu esse. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, x é igual menos, o b é positivo, mas com o menos aqui vai ficar negativo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Então, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada desse número é 89, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, x1, menos 5 mais 89 dividido por 4, x2, menos 5 menos 89 dividido por 4, esse com esse 84 dividido por 4 é 21, esse com esse dividido por 4 vai dar esse aqui, que são os valores do x, ok? Espero estar ajudando, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Esse é complicadinho mesmo, viu, pessoal? Mas é para vocês terem uma noção do que pode acontecer, tá bom? Beijo, fica com Deus. Bonitos e bonitas, até a próxima.